Amigos da TV Leão, nós estamos recebendo nosso querido Dr. Marcos Bernardini e ele vai falar, evidentemente, sobre coisas que afetam a tua vida, coisas que mexem com você. É consumidor, consumidora, independente disso, uma coisa que está atazanando a vida e cada dia que passa eles tentam mexer de uma forma, é lei aqui, governo estica de um lado, eles esticam de outro. Os planos de saúde, destaque dessa nossa conversa. Muito obrigado por ter vindo, doutor. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. O plano pode fixar prazo de carência? Pode. Né? É interessante que agora você pode pegar a carência de um plano anterior e colocar no novo. É a portabilidade do plano de saúde. Igual o telefone. Igual o telefone. Então é melhor. Mas ele pode. Né? Agora, o interessante é que normalmente o plano de saúde, ele deixa sempre pelo menos 6 meses de carência, ainda que seja uma urgência ou emergência. E não é verdade. Ah, bom. Urgência ou emergência, 24 horas, ele não pode dar carência alguma, absolutamente nada. Pode ser cirurgia, pode ser UTI, pode ser transplante, seja lá o que for. 24 horas, urgência ou emergência, tem que cumprir. E para doença pré-existente, 24 meses é o prazo máximo. Então, 24 horas até 24 meses, dependendo efetivamente do caso. Né? Mas de 24 horas, se for uma emergência, tem que cumprir, não pode deixar o paciente sem atendimento. Se eu entendi, eu faço um plano de saúde, não interessa qual. Não interessa qual. Não interessa o tipo. Nenhum. O estilo dele, o nome dele dentro daquele plano, não interessa. Não interessa. Eu fiz ele hoje. Amanhã eu quebro a cabeça, bato o carro, ou tenho um mal qualquer, uma dor de cabeça terrível. O plano tem que me atender. Obrigatoriamente. Agora, o interessante é que normalmente eles não atendem, eles recusam. Isso. Eles recusam, olha, 90% dos casos que eu tenho no escritório vem por recusa. Porque a gente não vai falar com o plano, a gente fica na porta do hospital. Exatamente. Aí o hospital vem para você e fala assim, o plano não negou. Autorizou. E aí você fica naquela situação. E às vezes você tem uma emergência ali, eles pedem cheque, pedem boleto. E aí, às vezes você dou? Pode até dar numa situação emergencial para resolver ali, porque a vida é em primeiro lugar. E depois corre para o advogado. Na hora procura um advogado e nesses casos, em 24 horas, o juiz dá a liminar. Né? É muito comum. Eu tive um caso recente em que a paciente, ela tinha feito o plano, estava com 1 mês só no plano, então ainda estava nesse período de 6 meses de carência e descobriu um tumor no cérebro. E estava com um risco de perder uma das vistas. Né? Então, algo muito perigoso. Né? E esse tumor, ele já estava ali há algum tempo antes do plano mesmo? Já estava, só que ela não sabia. Então? Né? Então, não pode ser considerado uma doença pré-existente porque o paciente não tinha conhecimento daquela doença. Né? Então, é pré-existente numa situação de fato. Temos que confiar na palavra do paciente. Agora, é interessante isso porque o plano de saúde, em muitos casos, ele falava assim, o paciente sabia e ele me enganou. Isso era muito comum nos processos. Sim. Então, o plano de saúde hoje, ele tem a possibilidade de fazer um exame no paciente antes de admiti-lo no plano, para ver se ele tem uma doença pré-existente ou não. E nesse caso interessante... E entendo. Aí ele pode... A pessoa não sabe, é o plano que vai dar a notícia para a pessoa, a senhora está com um câncerzinho no... Mas é um médico, né? Sei. Então, o plano pode indicar um médico do seu plano para fazer uma avaliação no paciente e eles preenchem, o próprio médico preenche um formulário. Aí o plano recusa. Ele pode recusar ou ele pode colocar uma carência naquela doença como sendo uma doença pré-existente. E se é um câncer, a partir daquele momento o paciente passa a ter conhecimento que não tinha até então. Agora, se é um plano novo, não tem jeito. Né? Se é um plano novo, não tem jeito. Agora, se é a portabilidade de um plano para o outro, o novo plano ele não pode recusar o paciente e nem dar uma nova carência. Por causa dele estar em outro plano, Dessa por conta portabilidade. da portabilidade. A carência de um plano anterior passa para o novo plano, então não pode ter uma nova carência. Independente de que plano era e de que plano passa a ser? Sim. Ele pode ter, sabendo da doença, estando num plano considerado fraco, mudar para um plano muito forte e imediatamente para ser atendido naquela especialidade? Pode, pagando a faixa daquele plano novo, ele pode. O que não pode, é interessante, você não pode fazer a redução.
Então, se eu faço um upgrade no meu plano, ainda que seja por uma doença ou porque eu quero, né, não importa, depois eu não posso retroagir por um básico. Né? Isso não pode acontecer. Eu tenho que cancelar aquele plano e fazer um novo. Faça um novo. Agora, eu posso fazer um upgrade no plano, ainda que seja por conta de uma situação peculiar, uma doença naquele momento. Possível. Eu só não entendi, as 24 horas eu entendi. Agora, 24 meses... Para doenças pré-existentes. Eu, por exemplo, tenho diabetes. O diabetes, ele às vezes ataca e tal. Se eu faço hoje, graças a Deus, eu tenho condição de ter um maravilhoso plano de saúde. Se eu faço hoje o plano de saúde para tratar da doença que eu descobri ter agora e que vai me acompanhar para o resto da vida, eu tenho que esperar 2 anos para ser tratado? Sim, tem. Eu morri. Está na lei. Se eu não tenho plano e descubro um câncer, eu tenho que esperar 2 anos para ser tratado? 24 meses. Eu morri. 24 meses. Existem alguns... É o que está na lei, né? Sim. Alguns casos peculiares, né? Eu já tive casos no escritório de HIV em que, ainda que estava fora do prazo, estava tudo, e o juiz deu, né? O juiz concedeu, mas... Aí não é o que está na lei, né? Depende do advogado, o pedido, o juiz entender que aquela situação é uma situação peculiar, que o Estado não presta uma assistência correta e que se não for daquele jeito a pessoa vai morrer, né? Então, o juiz exatamente, o juiz costuma dar. O tempo para internação em hospital, por exemplo, nós falamos da emergência. Eu faço um plano hoje. O plano fala lá 6 meses para internação. Isso eu tenho que seguir? Não, é abusivo. É abusivo. Antigamente era muito comum, aqueles planos mais antigos, né? Muita gente tem plano há 20 anos, aquela coisa toda. Então, e com certeza, então, no seu contrato vai estar lá o prazo de internação, tanto em ambulatório como em UTI. Né? Eles colocavam lá um prazo. E antigamente era interessante. Derrubamos porque, todo, né? Deu o prazo lá, 10 dias de UTI. Normalmente era isso. 10 dias de UTI. Deu os 10 dias... O hospital chamava e falava assim, o negócio é o seguinte, o plano acabou, precisa sair da UTI. Como é que vai sair da UTI? Seguinte, o senhor transfere aí para um carro, porque ia vencer os 10 dias. E dava o maior problema, porque daí o hospital começava a pedir cheque calção e boleto, aquela coisa toda. E agora? Não pode mais. É abusivo qualquer tipo de limitação à internação, seja em enfermaria, ambulatório ou mesmo em unidade intensiva. Porque o plano ficou malandro ou malandro ficou o paciente? Porque eu notei de uns tempos para cá, é um tal de não plano. O plano passa a ter uma imagem bandida, entre aspas, o paciente passa a ter uma imagem de vítima, entre aspas, porque, por exemplo, um bom plano de saúde, alguém vai e usa durante um determinado tempo, usa tudo. De repente o plano diz assim, exame da vitamina D, eu não dou mais no laboratório X. A senhora tem que ir onde a gente mandar, ou o senhor tem que ir onde a gente mandar fazer. No Y, que fica a 50, 30 quilômetros de onde está a paciente. Isso ele pode fazer? Se ele avisar com antecedência de pelo menos 30 dias. Não avisa. Ele só avisa quando você já está lá para fazer. Não pode. O médico pediu, você está lá para fazer. Qualquer descredenciamento, tanto de médico, hospital, laboratório, ele tem que ser comunicado aos pacientes com antecedência. Nossa, e eles não fazem. Não, isso que eu ia falar para você agora. Eu já passei por isso. Não diga, não fazem, não faz. Espera chegar no balcão do hospital. Espera acontecer. Isso, e o hospital fala, não fazemos mais. Faz o alfabeto inteiro de vitamina, mas a D não faz. Não sei porquê, né? Mas exatamente, acontece mesmo. Mas não pode fazer isso. Tem que ser avisado com pelo menos 30 dias de antecedência. A vacina da gripe custa R$200, R$80. Sim. A moça foi no hospital para tomar isso aí, uma vacina. O hospital falou, o teu plano não quer pagar. E o advogado estava dizendo o seguinte, ele sabe que ele tem que pagar. Porque ele fala, não, porque você não vai chamar um advogado por R$80. Exatamente. Então você vai e paga os R$80. A mesma coisa o laboratório. Então, olha, a gente não faz a vitamina D. Você está ali, você está fazendo o abecedário inteiro. Aí, olha, essa a gente não cobre. Você vai fazer o quê? Quanto que é esse? Né? E você acaba pagando, porque não compensa financeiramente, não compensa você ir atrás de um advogado para discutir aquela questão. E eles acabam ganhando por conta disso. Eles vencem nessas pequenas coisas. Agora, imagina a quantidade de pacientes. Se soma, então, é um plano conhecido. Então, para o plano de saúde, isso é muito bom. E para o paciente, ele acaba ficando desanimado e ele deixa para lá. Até sempre, em nome da lei, doutor. Obrigado. Obrigado eu. Sempre. Obrigado eu. TV Leão, a nova cara da web.
é para você. Eu estou recebendo você no WhatsApp 11 99162 0303. WhatsApp!